Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera de todo o Brasil, chegamos para mais uma aula juntos, que legal, que alegria ter sua companhia, a nossa quinta edição do nosso programa de raciocínio lógico, legal? Já considera, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixa seu like, acompanhe o nosso programa, que é um programa semanal, tá certo? E para você que já é inscrito e que acompanha, muito obrigado, tá certo? Chegamos para essa nossa quinta edição do programa de raciocínio lógico, se você não assistiu, assista as outras edições, ficou bem legal, ficou bem bacana, tá? E a cada semana, para você que não conhece o programa, a cada semana um tema, um tipo de questão, uma situação, um problema que envolve raciocínio lógico, principalmente para aqueles que estão evoluindo, para aqueles que estão começando aí em raciocínio lógico, tá certo? E nessa quinta edição, eu quero separar um tema muito cobrado, muito trabalhado em várias bancas de concurso público e separei algumas questões cobradas aqui mesmo no ano de 2019 para você ver, quando o assunto são os chamados quantificadores. É um tema muito amplo, tem bastante coisa para a gente discutir e às vezes aparece naquele edital, talvez seja o seu edital, como sentenças abertas, tá certo? Então vem comigo, separei um conteúdo para você e quero que você acompanhe. Vamos lá? Então aqui estamos, olha só, nosso programa de raciocínio lógico. Vamos lá falar um pouquinho hoje para você sobre a ideia dos quantificadores, também conhecido como o uso de sentenças abertas, tá certo? Lembre-se, quando você está estudando lógica, não necessariamente tem matemática, tá? É muito comum as provas serem de raciocínio lógico e matemática ou raciocínio lógico matemático. Mas não é regra que toda questão de raciocínio lógico use matemática. Isso não é regra, tá bom? Olha só, existem sentenças que são ditas fechadas. Bom, sentenças fechadas, na maior parte das vezes, podem ser consideradas proposições. Por exemplo, quando você fala assim, João é inscrito do canal, Maria pretende se inscrever no canal. Você consegue determinar quem é o sujeito. No raciocínio lógico, a gente consegue definir quem é o agente. É o João, é a Maria, os profissionais da área de educação. Fica claro quem é o objeto de trabalho. Só que, às vezes, você não tem frases consideradas fechadas. E, óbvio, aí você tem sentenças que são ditas abertas. Por exemplo, eles gostaram muito. Ninguém vai conseguir pagar a taxa, por exemplo. Alguns candidatos não foram fazer a prova. Quando fica essa história de alguém, algum, nenhum, todos, aí entramos nesse mundo das sentenças abertas. E quando se fala em sentenças abertas e o uso de quantificadores, nós temos basicamente dois símbolos, dois entes matemáticos que são muito usados e eu quero que você não use mais e não cause mais estranheza, que seja algo normal da sua rotina. O primeiro quantificador, ele é conhecido como o A de ponta cabeça. Quem nunca viu esse A de ponta cabeça falou, nossa, um A de ponta cabeça? Pois é, esse quantificador é conhecido como quantificador universal. E esse quantificador universal não se lê como A de ponta cabeça. Existe uma leitura própria, específica para ele. O quantificador universal, a gente lê ele como todo, pode ser entendido como todo, pode ser entendido como para todo, e pode ser entendido também como qualquer que seja. Todo, para todo, qualquer que seja. Claro que existem variações, pode ser no singular ou no plural. Todos os candidatos vão fazer a prova, universal. Qualquer que seja o inscrito, fez a inscrição, universal. Todos os candidatos deverão levar o documento, uma frase universal. Só que nem sempre eu quero falar com todos os elementos e não quero pegar todos aqueles que têm aquela característica. Às vezes, a gente precisa ser mais específico, ser mais detalhista e não interessa a generalização. Guarda essa palavra, não nos interessa a generalização. Quando eu falo generalizar, eu estou falando de todo um contexto. Às vezes, a gente precisa ser mais pontual, mais específico na fala. E é aí que surge o outro quantificador. Entrando nessa onda, nós temos aqui o E de ponta cabeça, né? Uma rotação do E. Esse é o conhecido quantificador existencial. O quantificador existencial, ele é exatamente
a ideia de ser mais específico e atingir uma determinada faixa ou uma determinada classe. E para ler esse cara, você não vai ler como E de ponta cabeça, você vai ler como existe um, olha só, olha a diferença, ó, existe um, ao menos um, ou ainda pelo menos um, e ainda pode ser entendido como a ideia do algum ou do alguns, com variações entre singular e plural. Por exemplo, alguns candidatos têm direito à isenção de taxa. Alguns candidatos chegam atrasados no dia da prova. Aí você está sendo específico, perfeito? Reconhecer isso é muito importante dentro de um ambiente de raciocínio lógico e sim, é questão cobrada e pode ser sim uma questão de uma prova. Quer ver? Olha só, separei essa questão Fundatec 2019. Repare o estilo da questão. Ele diz o seguinte, ó. A alternativa que apresenta uma sentença aberta que tem o quantificador universal. Legal? Então vamos lá. Pense, quando você vê a letra O, algum dos municípios da região sul do Brasil tem fiscal ambiental. Algum dos municípios tem o fiscal ambiental. É uma sentença aberta? É, porque você não falou exatamente de qual município. Não está específico, olha, o município de Curitiba. Não, está algum. Algum é uma sentença aberta. Mas é universal? Não. Quando você usa algum, alguns, pelo menos um, não é universal. É existencial. Perfeito? Vamos para a letra B, ó. Pelo menos um dos municípios da região sul do Brasil faz auditoria das notas fiscais. Perfeito. Quando eu falo assim, pelo menos um, é fato que é uma sentença aberta. Dizendo, olha, pelo menos um aí eu vi. Não é específico, não é determinado, não é fechado, mas é aberto, mas não é universal, é existencial. Então, portanto, a letra B também não é, porque trata-se de algo existencial. Letra C. Existe dentista no posto de saúde do município de Gramado. Quando fala assim, olha, existe dentista, ó, existe um, ao menos um, pelo menos um, é uma sentença aberta, porque eu não sei o nome, não sei nada sobre o dentista, mas sei que existe, tá? Mas é uma sentença aberta existencial, então também não nos serve, legal? Letra D. Alguns advogados do município de Gramado fazem a auditoria fiscal. Quando eu falo alguns advogados, essa declaração é universal ou existencial? Perfeito, é existencial. É uma sentença aberta, quando eu falo alguns, mas é existencial. Portanto, a única resposta correta e que revela um quantificador universal é qualquer que seja um engenheiro de segurança do trabalho pode participar da auditoria. Tá vendo? Todo engenheiro de segurança de trabalho pode participar da auditoria. Qualquer que seja, todos e assim sucessivamente. Então, todos, para todo, qualquer que seja um engenheiro, pode participar. Eu não fui específico, eu não determinei de qual engenheiro estou falando, ficou algo aberto. Mas é importante que você entenda, qualquer que seja, todo, para todo, trata-se de algo universal, perfeito? Legal, já demos um passo importante hoje na ideia de se entender os quantificadores. Agora você sabe que existem duas notações importantes, o universal e o existencial. Na semana que vem, nós vamos continuar discutindo a ideia dos quantificadores, mas aí eu quero convidar você para entender algo mais sofisticado sobre quantificadores, manipular eles e também pensar como trocar, como fazer novos textos, negar informações a partir desses quantificadores, beleza? Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Então, faz o seguinte, deixa o like, desce o dedo no comentário aí e na semana que vem a gente volta com mais um programa de raciocínio lógico e, claro, vamos abordar com mais força um pouquinho a ideia dos quantificadores, tá bom? Um ótimo estudo a todos, que Deus abençoe, um forte abraço, tchau, tchau!